Vamos lá. Todos nós buscamos a paz. Mas será que nós estamos percorrendo o caminho certo? Se eu perguntar para você, né, que agora pode estar sofrendo por uma crise no seu relacionamento, por uma ruptura, uma separação, tá? Ou mesmo por um divórcio, o que é que você mais deseja neste momento? Grande maioria das pessoas responde: eu desejo ser feliz, eu quero amar e ser amado, eu desejo ter saúde, ter prosperidade. Mas, se a gente observar com um pouco mais de atenção, nós vamos perceber que tudo isso aponta para uma única busca. Todos nós buscamos ter paz. A paz de dormir com a consciência tranquila, a paz de olhar para o nosso passado sem a gente ficar aprisionado por ele, a paz de a gente amar sem dívidas e sem medo. E aqui quando eu falo dívidas, eu estou falando das emocionais, tipo aquelas que não foram saudadas com o nosso cônjuge do passado, tá? O cônjuge que a vida pode ter nos presenteado e nós não tivemos ou fizemos nada para mantê-los. A paz que eu me refiro é a paz de não carregar o peso da culpa, do ressentimento ou mesmo da tristeza. E aí existe uma outra pergunta que poucos nós nos fazemos. Se todos nós buscamos paz, sim, porque esse é sempre o discurso de quem ainda não sabe se conquistar a paz, o que é preciso para se conquistar a paz, tá? Que é preciso enfrentar os desconfortos da vida, tá? Porque então, poucos que a encontram. Primeiro porque a paz, né, não chega por acaso. Ela não chega fazendo um download, tá? Nós aprendemos a buscar, né, recursos financeiros, aprender uma profissão, aprendemos a cuidar do corpo, mas quase ninguém nos ensina a cuidar da alma, especialmente nos momentos de grandes dificuldades, exceto quando nós a buscamos verdadeiramente, quando a vida nos fere, quando perdemos alguém que é muito importante, quando um casamento termina, quando nós somos traídos, quando nós enfrentamos o luto de uma perda, tá? Quando uma doença chega, ou quando simplesmente a gente sente um vazio que nada preenche. Aí nós percebemos que nós não fomos preparados para lidar com a dor e com o sofrimento. E aí, o que é mais comum a gente fazer é fugir dela. A gente trabalha mais, compra mais, come mais, entramos em relacionamentos, às vezes, um atrás do outro, tudo para ocupar o nosso tempo. Mas a dor continua lá, porque a paz não nasce da fuga, ela nasce da transformação. E aí, né, talvez você pense que a rota da cura e do recomeço, né, que é o que tem representado o meu trabalho nesses últimos 15 anos, ele foi construído para pessoas divorciadas. Não. Ela nasceu da compreensão de que toda dor tem cura e começa normalmente com essa pergunta: quem eu sou agora? Depois da dor de um fracasso, depois da dor de um luto, depois de uma doença, depois de uma rejeição, depois de um abandono, depois de uma injustiça, depois de uma crise financeira, um conflito entre pais e filhos, tá? A dor, ela muda de roupa, mas ela continua sendo dor. E toda dor precisa encontrar o seu caminho de cura. E outra coisa que eu sempre digo, eu não curo ninguém. Depois de tantos anos como terapeuta, eu aprendi que uma das maiores lições da minha vida é que, eu não sento no lugar de Deus, eu só sou um instrumento, tá? Quem cura é Deus, quem cura é a verdade, quem cura é a coragem de olhar para si mesmo. Quem cura é a decisão de você parar de sobreviver e começar a viver de verdade. O meu papel é um só: mostrar a rota, mostrar o caminho. Para quem? Para quem escolhe percorrê-la.
tá? E quem escolhe é cada um. Foi por isso que eu criei a Rota da Cura e Recomeço. Eu não queria criar apenas mais um método por ser um método. Eu não queria escrever mais um livro sobre o tema. Eu queria construir um caminho, uma metodologia que reunisse ferramentas que são validadas para ajudar pessoas a reencontrarem a paz. E aí, nessa caminhada, eu utilizei diferentes conhecimentos que se complementam. A terapia é a base, porque ela nos ajuda a compreender a origem das nossas dores. Mas tem também a ética da responsabilidade, que nos ensina a assumir a nossa própria história. E esse é o primeiro passo para recuperar a nossa liberdade. Eu busquei fontes de informação na jornada do herói, que mostra que toda transformação ela começa quando a gente aceita atravessar o desconhecido. E o mapa da consciência do Dr. Hawkins, que nos convida a sair do medo, da culpa, da vergonha, do orgulho, da vaidade, do egoísmo e ir para níveis mais elevados de consciência. O Jung, da psicologia analítica, tá? Eu aprendi que nenhuma verdadeira identidade, ela nasce sem antes a gente enfrentar as nossas sombras, tá? Assim como o estudo das feridas emocionais me mostrou por que a gente repete tanto padrões. E com a espiritualidade, tá? Eu percebi que toda dor, tá? Ela não precisa ser desperdiçada. A gente pode aprender a transformar o sofrimento em propósito. E cada uma dessas ferramentas iluminou uma parte do meu próprio caminho. E nenhuma delas substitui a nossa decisão de trilhar esse caminho, tá? Paz é consciência. Muitas vezes a gente passa a vida procurando paz, mas a gente a procura no lugar errado, tá? Nós acreditamos que vamos ter paz quando encontrarmos a pessoa certa, deixarmos o nosso dedo podre em casa, quando a gente resolver todos os nossos problemas, quando a gente tiver mais dinheiro, tá? Quando o passado deixar de existir. Não, a paz, tá? Não acontece quando tudo ficou perfeito. Ela acontece quando nós nos transformamos, porque quando a gente muda a nossa forma de olhar para a vida, tá? Nós mudamos também a forma de viver. E se tem uma mensagem que eu gostaria que você guardasse hoje, é essa, tá? Você não precisa fugir da dor e nem permanecer nela a vida toda. Existe um caminho, uma rota. E talvez Deus tenha permitido que você chegasse até esse vídeo exatamente para você descobrir isso. A Rota da Cura e o Recomeço, ela não é apenas uma metodologia, ela é um convite. Um convite para nos transformarmos, transformar o nosso sofrimento em consciência, as nossas feridas em sabedoria, as nossas perdas em recomeço e finalmente encontrar aquilo que todos nós buscamos desde o início da vida, a paz, porque a verdadeira paz nunca foi a ausência de problemas, e sim a presença de um coração reconciliado conosco mesmo, com a nossa história, com o outro e com Deus. Esta é a jornada que eu busco percorrer com todos os meus pacientes, tá? Onde a dor, tá? Não define a nossa história. Quando a gente encontra a rota certa, ela se transforma num ponto de partida para uma vida de paz, de cura e de recomeço. Se fez sentido para você, curte, compartilha e aguarda mais conteúdos que dizem respeito à rota da cura e do recomeço. Até mais!